Michelangelo Buonarroti foi um dos maiores mestres do Renascimento italiano, genial escultor, pintor, arquiteto e poeta, reconhecido como o segundo divino em vida. Se destacou pela representação da figura humana, criando obras icônicas como a estátua de Davi, a Pietà e os afrescos do teto da Capela Sistina, demorando 4 anos pintando todo o teto da capela. Trabalho esse que ele nem queria fazer, ele foi obrigado. E é sobre essas e outras curiosidades sobre a vida de Michelangelo que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Amanda e eu espero que vocês estejam bem e bem-vindos ao canal Amanda Reis e Suas Artes. Michelangelo nasceu em Caprese, na Itália. Formou-se em Florença sob o patrocínio da família Médici. Preferia a escultura buscando a essência da forma em blocos de mármore. Obras famosas incluem a Pietà, 1499 no Vaticano, e Davi, de 1501 a 1504. Pintou o teto da Capela Sistina de 1508 a 1512 no Vaticano, apresentando cenas do Antigo Testamento. Quando Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, ele não queria fazer esse trabalho. Ele suspeitava que seus rivais, como o arquiteto Bramante, tivessem convencido o Papa a contratá-lo, esperando que ele falhasse miseravelmente como pintor. Mas o Papa insistiu tanto para ele fazer esse trabalho que ele acabou aceitando. Então não tinha muito para onde ele correr, porque o Papa iria continuar insistindo. O processo de pintura do teto da Capela Sistina era muito complicado, mas ele não pintou o teto deitado, ao contrário do que muitos filmes mostram, Michelangelo pintou o teto em pé, o que é bem pior. Ele pintou sobre andaimes que ele mesmo projetou. Ele passava o dia inteiro com o pescoço curvado para trás e os braços erguidos. E para piorar, a tinta gotejava nos seus olhos e ele desenvolveu problemas de visão e dores crônicas que duraram anos. Ele odiava pintar, apesar de ter criado o teto da Capela Sistina, uma das maiores pinturas da humanidade. Michelangelo se considerava, acima de tudo, um escultor. Ele aceitou o convite do Papa II a contragosto e até escreveu em um poema reclamando das dores físicas de pintar o teto, afirmando: "Eu não sou um pintor." A vingança enquanto ele pintava o juízo final. Pintava o juízo final na Capela Sistina, o mestre de cerimônias do Papa, Biagio da Cesena, criticou durante a obra, dizendo que tantos nus eram apropriados para um bordel, não para uma capela. Michelangelo ficou tão furioso que retratou Biagio no inferno como um Minos, o juiz das almas, com orelhas de burro e uma serpente mordendo as partes que não pegam sol. Enfim, Michelangelo Buonarroti foi um gênio de personalidade extremamente complexa, conhecido tanto por seu talento divino quanto por seu temperamento difícil. O falsificador de sucesso. No início da carreira, Michelangelo esculpiu um cupido de mármore e tratou com terra ácida para que parecesse uma antiguidade grega. Ele o vendeu como uma relíquia antiga para o cardeal Riario. Quando o cardeal descobriu o golpe, ficou tão impressionado com a habilidade do jovem que, em vez de punir, resolveu convidar para trabalhar em Roma. Ele só ganhou vantagens com isso, não recebendo nenhuma punição por isso, só reconhecimento. Ele era um pouco encrenqueiro, e se você observar os autorretratos ou as estátuas dele, você vai notar que o seu nariz é achatado. Isso não foi de nascimento, não. Quando ele era jovem, ele estudava com outros artistas e tinha um hábito de criticar o trabalho alheio de forma tão ácida que um colega chamado Pietro Torrigiano perdeu a paciência e deu um soco que quebrou o nariz permanentemente. Isso contribuiu para sua insegurança com sua própria aparência. Ninguém sabe se ele retribuiu o soco. Mas continuando, sobre a sua higiene e hábitos, diz a lenda que Michelangelo era tão focado e obcecado no seu trabalho que negligenciava totalmente sua higiene pessoal. Ele costumava dormir com as botas de couro calçadas por dias seguidos e quando finalmente as tirava, os pés dele, a pele dele saía junto com o couro. Mas o difícil de imaginar é que entre uma bota grudada num pé e um banho atrasado, Michelangelo ainda tirava um tempo para ser romântico e incurável.
Ele era um poeta romântico. Ele escreveu mais de 300 poemas, muitos deles dedicados a Tommaso de Cavalieri, um jovem nobre com quem ele nutria uma afeição profunda. Ele até correspondia, mas com moderação. O Tommaso era um jovem nobre, muito bonito e culto. Ele admirava profundamente o gênio de Michelangelo e retribuía o carinho, mas de forma muito mais respeitosa e distante. Enquanto Michelangelo escrevia declarações em chamas, Tommaso respondia com admiração artística. Eles foram amigos próximos durante 30 anos e Tommaso estava ao seu lado quando Michelangelo morreu. E o Tommaso, ele correspondia? Sim, mas ele não era tão emocionado quanto Michelangelo. Enquanto o artista escrevia que queria ser o tecido da roupa dele, o Tommaso respondia algo tipo: "Nossa, mestre, que desenho incrível, eu sou seu fã." Mas a amizade foi tão real que ele foi a última pessoa que Michelangelo viu antes de morrer. Enquanto a admiração de Michelangelo por Tommaso era romântica, Tommaso admirava ele pelo seu trabalho e pela sua genialidade, dizendo: "Prometo retribuir o seu amor, mas o meu amor é o de um discípulo pelo seu mestre." Agora que a gente já sabe sobre o grande amor de Michelangelo, a gente vai falar sobre o inimigo número 1 de Michelangelo, o Leonardo da Vinci. Que inclusive eu já gravei um vídeo somente dedicado a ele, tá aqui no card, no cantinho da tela. Continuando. A briga entre os dois não começou por causa da arte, mas por um comentário atravessado na rua. Leonardo era o oposto de Michelangelo. Elegante, andava sempre perfumado com roupas de sedas e cercado de amigos. E como a gente já sabe, Michelangelo não era muito fácil de se lidar, ficando muitas das vezes sozinho. Um dia, em Florença, um grupo de pessoas estava discutindo sobre um trecho de Dante Alighieri e chamou Leonardo para explicar. E Leonardo, vendo Michelangelo passar, disse: "O Michelangelo ali vai explicar para vocês." Michelangelo achou que era deboche por parte de Leonardo e provavelmente era, e explodiu dizendo assim: "Explica você, foi você que fez um projeto de um cavalo de bronze e não conseguiu fundir e passou vergonha em Milão." Ele tocou na maior ferida de Leonardo e saiu andando normalmente, deixando o gênio mais velho sem palavras no meio da rua. Leonardo não era de sair no soco, mas ele se vingava através dos cadernos dele. Ele escreveu críticas pesadíssimas sobre o estilo de Michelangelo, dizendo que os corpos que ele esculpia pareciam sacos de nozes ou rabanetes compridos, de tanto músculo que ele colocava. O Leonardo da Vinci não usou só críticas para atingir, ele usou a influência política e o deboche para tentar apagar o brilho de Michelangelo. Ele até tramou um plano para esconder a obra de Davi. Quando Davi ficou pronto, uma comissão de artistas, incluindo Leonardo, se reuniu para decidir onde a estátua ficaria e o que o Michelangelo queria. Ele queria que ficasse na frente do Palácio Vecchio, o lugar mais importante e visível de Florença. E o que o Leonardo fez? Ele argumentou que a mármore era muito frágil e que a exposição ao tempo iria destruí-lo. A sugestão dele: colocar Davi escondido dentro de uma arcada em um lugar chamado a Loggia dei Lanzi, sob um teto onde quase ninguém conseguiria vê-lo de longe. Michelangelo obviamente ficou com raiva e ele sabia que Leonardo não estava preocupado com a conservação do mármore, mas sim em tirar a obra de destaque para que ela não ofuscasse as pinturas dele. E esse lugar existe até hoje em Florença. É uma varanda aberta, cheia de estátuas maravilhosas, e o Leonardo queria que o Davi ficasse lá no cantinho, mas Michelangelo bateu o pé e conseguiu colocar o gigante dele no meio da praça, no Palazzo Vecchio. E uma curiosidade sobre as mãos que eu tô desenhando no vídeo, que é a cena de uma pintura famosa da Capela Sistina e se chama O Toque de Deus. Na famosa cena da criação de Adão, as mãos de Deus e de Adão quase se tocam, mas há um pequeno espaço entre elas. Michelangelo queria mostrar que o homem deve buscar estar mais próximo de Deus. Enquanto o dedo de Deus está esticado ao máximo, o dedo de Adão ele está inclinado, ou seja, buscar ao Criador é uma escolha. E Deus está sempre à disposição de receber o seu filho.
E voltando a falar sobre a escultura do gigante Davi de 1501 a 1504, o que torna Davi extraordinário não é apenas a sua beleza, mas as condições em que foi criado. O bloco de mármore amaldiçoado. O bloco de mármore usado tinha quase 6 metros de altura e era apelidado de O Gigante. Ele havia sido extraído 40 anos antes e 2 outros escultores, incluindo o mestre Leonardo da Vinci, que, como falei, era o inimigo número 1 de Michelangelo. Continuando, Leonardo e os outros artistas tentaram trabalhar nesse bloco de mármore, mas desistiram, alegando que o mármore tinha muitas imperfeições e era estreito demais. O único que levou esse projeto à frente a ser possível foi o Michelangelo. E o mais intrigante é que, diferente de outros artistas que esculpiam Davi após a sua vitória sobre Golias, com a cabeça do gigante aos pés, Michelangelo escolheu um momento antes da luta. E se você olhar bem nos olhos da estátua, você vai perceber que a expressão é de vigilância e as veias estão saltadas na mão direita. Ele está concentrado, medindo o adversário. A escultura de Davi é tão bem feita que ela é propositalmente desproporcional. A cabeça e as mãos de Davi são bem maiores que o normal. Michelangelo fez isso de propósito, porque a estátua seria colocada no alto da Catedral de Florença e o espectador olharia de baixo para cima. Ele ajustou a perspectiva para que daquela distância ela parecesse perfeita. Ele era tão detalhista que até pensou nisso. E agora uma frasezinha de Michelangelo. Eu não sou pintor. Ele gritou isso e escreveu em vários poemas, enquanto pintava a Capela Sistina só para irritar quem o obrigou a estar ali. É curta, grossa e icônica. Mas todo esse trabalho valeu a pena no final. Se você gostou desse vídeo, curte, segue e compartilhe, isso vai me ajudar muito. Volte sempre e até o próximo vídeo.